estamos em perigo. Estamos em perigo mais uma vez. Eles estão nos perseguindo. E agora, ó Senhor, o que nós vamos fazer? Senhor, ouça o meu clamor. Sonda-me, guarda-me, protege-me. Livra-me, Senhor. Novamente os inimigos estão me perseguindo. Quantas vezes nós, eu e você, já fizemos esta oração? Senhor, novamente estamos sendo perseguidos. Novamente o inimigo se levanta para caluniar contra a minha vida. Novamente, Senhor. Ai, meu Deus. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe. Salmos capítulo 17. É a oração do salmista Davi. Mais uma vez, Saul estava ali perseguindo Davi. E Davi ora ao Senhor. Quantas vezes você ora? Você tem o costume de orar? Será que você só ora quando você está sendo perseguido pelos inimigos, quando você vê que as coisas ao seu redor estão saindo do controle, quando a crise chega? Você tem costume de orar também quando tudo vai bem para agradecer a Deus? Chegou o momento de clamar ao Senhor. E neste capítulo 17, Davi nos apresenta 3 posicionamentos. Nós vamos aprender com Davi 3 pedidos importantes. Vamos lá, minha irmã? E você já teve que orar quantas vezes? O inimigo se aproxima e novamente nos ataca. Eu acredito que é uma oração contínua até a volta de Jesus, não é verdade? Olá, irmãos, estamos na área. E de fato a oração é um mistério. Quantas pessoas olham a oração com estigmas, né? Como algo impossível, ou como um rito, como se estivesse fazendo uma reza. E oração é um diálogo, né? É uma maneira de dizer para Deus assim: eu só tenho um Senhor e eu quero ficar perto do Senhor. Sabe que a minha visão dos Salmos, antes de começar esses estudos e antes de aprofundar e estudar, eu tinha a ideia que Salmos eram músicas, né? Só músicas, e eu só ligava a pessoa de Davi. Eu sei que quando a gente avançar, nós vamos ter outras percepções, mas hoje, né? Hoje nós estamos no 17º dia. Hoje minha concepção é um pouco diferente, porque eu não vejo só música, eu vejo oração. Eu vejo o coração de alguém, né? Claro que até aqui a gente só está focado nos Salmos de Davi. De fato, eu acredito que sempre vai ficar marcado porque ele é o autor da maioria dos Salmos, mas vai ficar a marca da vida de Davi, que era se relacionar com Deus. Deus é amigo de Davi. Não é à toa que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque à medida que Davi se aprofundava e se relacionava e falava com Deus, se entregava e se rendia, mesmo nos momentos de caos como esse que estamos sentindo, né? Como o texto está mostrando isso pra gente, ele estava sendo perseguido. A gente entende e vê essa ligação entre eles. E sim, eu já clamei ao Senhor no momento mais terrível da minha vida. Eu não estava sendo perseguida por pessoas, como no caso de Davi. O próprio diabo estava me perseguindo, tentando me matar no hospital. E eu lutei. E minha arma de guerra foi a adoração. Eu comecei a cantar na minha cabeça, eu não conseguia falar, eu estava anestesiada. E é uma história bem legal que vou contar em outra oportunidade aqui. Aguardem cenas dos próximos capítulos. O capítulo 17 do livro de Salmos é claramente ligado ao capítulo 16. Se você ainda não ouviu o nosso áudio, ouça. Se você ainda não leu a Bíblia, leia. Faça as suas anotações. Com certeza você vai aprender e vai ser edificado. Os 2 salmos têm uma ligação. No 16, Davi estava numa situação mais tranquila, mas agora no 17, ele novamente clama ao Senhor, porque ele estava em apuros. Saul, mais uma vez, inventa mentiras, calúnias contra Davi. Saul tem ciúmes, tem invejas de Davi, e ele tenta tirar a imagem que Davi tinha de herói.
ele era chamado do herói nacional, porque, enfim, Davi tinha conquistado vitórias, não só sobre Davi e Golias, mas diversas outras vitórias. E Saul perseguia constantemente. Provavelmente você possa ter alguém que também constantemente está te perseguindo, está te caluniando, e constantemente você também tem que estar orando, porque é só com a oração e confiança no Senhor que nós vamos receber respostas, alívio e socorro. É interessante observar que esta oração é identificada também em 5 lugares aqui no livro de Salmos, nos capítulos 17, 86, no capítulo 90, que era o de Moisés, no 102 e o 142. Mas lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1, também encontramos esse título. Abacuque declara assim: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na ira e lembra-te da misericórdia. Então Abacuque também faz essa oração de pedido ao Senhor, como Davi agora clama por alívio. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que lá no capítulo 16, Davi, ele expressa o seu amor e sua devoção a Deus, pois ele despreza tudo aquilo que a humanidade abraça e deseja, tudo aquilo que os seres humanos desejam, que é o quê? Fama, dinheiro, prazer. Ele tira tudo isso de cena e declara que a sua porção é o Senhor, acima das riquezas, acima de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Também ele reconhece Deus como seu conselheiro e ele fala dessa vida eterna lá nos versículos finais. Mas agora ele está em apuros e ele ora: Senhor, ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração e não é feita de lábios enganosos. Capítulo 17, versículo 1. Neste capítulo, ele primeiro vai pedir a justificação, sonda-me, que vai dos versículos 1 ao 5. Depois ele vai clamar pela proteção, guarda-me, Senhor, que são dos versículos 6 ao 12. E por terceiro ele ora, ele clama: livra-me, salvação, livra-me, que são dos versículos 13 ao 15. Justificação, sonda-me. Será que você tem a consciência limpa diante de Deus? Quando você ora: Deus, me justifica, Deus, olha os mentirosos, os inimigos se levantando, caluniando contra mim novamente. Será que você tem uma consciência limpa? Porque Davi chegou diante do Senhor declarando a sua retidão. Por isso ele pedia: Senhor, sonda-me. Quando nós clamamos ao Senhor para ele nos sondar, significa então colocar-me no meu lugar. Pedir para o Senhor nos sondar não é coisa fácil, não. É você pedir para Ele entrar nas tuas intenções, nos teus pensamentos, nas tuas emoções e pedir para Ele colocar a tua vida no lugar. Senhor, coloca-me no lugar. Essa oração, sonda-me. Muitas vezes, olha, eu fico até com receio. Sabe por quê? Porque se você ora clamando ao Senhor, sonda-me, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que você está fazendo de certo ou de errado. Só que Davi tinha consciência de que ele estava andando no caminho correto. Porque afinal, quem estava perseguindo era Saul. Davi não procurou essa briga. Davi não procurou essa confusão. De forma nenhuma. Porque Davi, ele cantava, ele tocava ali no palácio para Saul. Davi lutava a favor do reino, para conquistas do próprio Saul, e ele que ficava com toda a riqueza. Davi estava ali para ajudar, ele não provocou nenhuma briga, nenhuma confusão. Então ele podia fazer essa oração: sonda-me, Senhor.
Quantas vezes também somos colocados em situação de perigo, não porque planejamos ou plantamos com as nossas próprias mãos, mas por causa da inveja, do ciúme dos outros. Assim como Davi sofria essa perseguição por causa da inveja e de ciúmes de Saul. Não importava o que Saul e os seus homens disseram a respeito de Davi, pois ele declara que o Senhor sempre foi a sua justiça. Você se lembra dos capítulos anteriores? Sim. Davi tinha consciência que o Senhor é a sua justiça. Até porque Davi teve a oportunidade de matar Saul e ele se recusou, porque ele sabia que era ungido do Senhor. Deus também sabe que a oração de Davi era sincera e que a sua vida, apesar de não ser implacável, é irrepreensível. Será que Deus pode falar a mesma coisa ao meu respeito e ao seu respeito? A sinceridade do nosso coração quando oramos, quando clamamos, quando buscamos. Será que Deus também pode encontrar em nós esse caminho de retidão, de integridade? Olha, é algo que precisamos refletir sobre as nossas vidas. Ao declarar sua retidão, Davi não estava demonstrando seu orgulho ou sendo uma pessoa hipócrita, não, mas sim dando a prova da fidelidade de Deus em meio a situações difíceis. Portanto, a consciência de Davi estava limpa diante de Deus. Ter a consciência limpa diante de Deus. Deus, eu tenho certeza que eu não fiz isso, eu tenho certeza que eu não plantei, mas agora. E se você não tiver essa consciência limpa diante de Deus, como que você vai se apresentar diante dele em oração? Pense nisso. No segundo momento do capítulo 17, Davi pede a proteção. Guarda-me, Senhor, porque o inimigo me cercou. O inimigo está como um leão querendo me tragar. Davi é um pastor compassivo, mas Saul é uma fera querendo devorar. Você pode até conferir isso no livro de 2 Samuel, capítulos 1-3. Porque em 2 ocasiões, Saul tirou a lança contra Davi. E em outras 4 ocasiões, enviou soldados para capturá-lo. E foi pessoalmente à caça de Davi. Então Davi estava ali se sentindo como, meu Deus, aquela ovelhinha que vai ser tragada pelo leão. E agora, Senhor, guarda-me. Senhor, protege-me. Eu já fiz essa oração. Você já fez? Comenta aqui, faça um comentário aqui no nosso link. Se você precisou fazer uma oração parecida com a de Davi, guarda-me, Senhor. Eu acredito que geralmente, diariamente, precisamos fazer essa oração. Porque nós temos o leão. Não estou dizendo do leão físico ou do inimigo físico, mas eu estou dizendo também do espiritual. Porque o inimigo anda ao nosso derredor como leão querendo nos tragar. E quando ele encontra em nós um ponto negativo de fraqueza, ele entra com as suas artimanhas para nos tragar, para nos destruir, para nos abater, para nos afligir, para nos entristecer. E muitas vezes esse leão espiritual, que como diz a palavra do Senhor, são os inimigos ocultos, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, quando este inimigo ele quer nos destruir, ele usa pessoas para nos afrontar, para nos abater, para puxar o nosso tapete, para nos desanimar. E se nós não estivermos atentos, nós vamos cair nessa cilada. Nós vamos nos abater e ficarmos abalados. Mas nós temos que seguir esse exemplo de Davi. Protege-me, guarda-me, Senhor. E agora ele coloca um dos versículos que mais tocam ao meu coração. Eu não sei se você ouviu o primeiro áudio, quando a Merielle perguntou o que o livro de Salmos faz lembrar
que o livro de Salmos, como o livro de Salmos toca o teu coração, foi mais ou menos a pergunta. E eu respondi que o livro de Salmos, ele me traz à memória como se fosse uma águia com suas asas protegendo. E agora chegou nesse momento, chegou nesse versículo que tanto fala no meu coração. Eu até me emociono, quão profunda é a palavra do Senhor. E nos Salmos aqui, 17, 6, ele fala assim: guarda-me, guarda-me como a menina dos seus olhos, esconda-me à sombra das tuas asas. Olha como é preciosa a palavra do Senhor. Ele nos olha como menina dos seus olhos. E quando a gente vai na explicação no hebraico, que foi escrito o livro, a menina dos olhos corresponde à pupila, a parte mais delicada do olho. O original hebraico diz: o pequeno homem dos olhos. Pois quando fitamos os olhos de alguém, vemos o nosso próprio reflexo. Você já observou isso? Quando você fita alguém, você vê o reflexo, o seu próprio reflexo naquela pessoa. Olha que tremendo! Davi deseja que o Senhor o proteja da mesma forma como protegemos nossos olhos de qualquer agressão. Em Deuteronômio 32:10 também fala sobre isso. E a expressão "à sombra das tuas asas", na sombra de tuas asas, eu posso descansar. Nós vamos falar em outros capítulos sobre a sombra das asas do nosso Deus. Retrata o exemplo daquela galinha, descrito lá no livro de Mateus 23:37. A galinha protegendo os seus pintinhos. Não preciso me comparar com um pintinho, nem você também. O fato é que essas asas do Todo-Onipotente, do Todo-Poderoso, pode nos proteger, seja qual for a perseguição, seja qual for o inimigo, seja qual for o leão querendo te tragar. É só você confiar, é só você acreditar, porque as asas do Senhor estão abertas para te proteger, como a menina dos olhos, que Ele te enxerga, que Ele nos enxerga. Isso é maravilhoso. E o terceiro momento que Davi coloca aqui no capítulo 17, que são dos versículos 13 ao 15, ele clama por salvação: livra-me. Davi vê o Senhor como seu Redentor bondoso e Salvador. Será que você também vê o Senhor assim, como seu Senhor e Salvador? Sim, porque nós estamos falando aqui de uma perspectiva eterna. Se lembra lá do Salmos do capítulo 16, em que Davi fala que tudo aquilo, riqueza, fama, dinheiro, aquilo tem que sair de cena, porque a maior riqueza, a maior porção é ter o Senhor, é a eternidade. Então Davi, aqui no 17, também continua falando sobre isso. Esses versículos, eles fazem um contraste entre o homem mundano e o povo de Deus, que vivem em função daquilo que é eterno. Amados, será que você vive em função daquilo que é eterno? Ou você está tão envolvido com essas coisas desta terra passageira? Eu não estou falando que você tem que deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de se formar, não. Eu estou falando que o seu foco, o seu coração tem que estar focado naquilo que é eterno. Davi, ele pede ao Senhor que confronte Saul e seu exército, que os arrase e use sua espada para derrotá-los. Quando ele fala esse verbo, arrasar, pode ser traduzido em fazê-los abaixar-se como um leão dominado. Olha, aquele leão furioso, querendo devorar. Então é isso que Davi pede, Senhor, que ele possa ser dominado. Deus faz isso com os nossos inimigos, domina-os. E eles vão ver a potente mão de Deus que está sobre nós. E por que Davi, ele faz esse retrato aqui da eternidade? Porque Saul e os seus líderes, eles não estavam dando nenhuma atenção para a vida espiritual. Eles pensavam apenas nas coisas deste mundo passageiro. Como homens mundanos, viviam em função do tempo.
e não da eternidade. Somente para o seu próprio prazer, para desfrutar de coisas passageiras e não pensava na glória de Deus. Eu espero que você não esteja vivendo como Saul, pensando somente nas coisas passageiras. É tanta coisa para se fazer que não tem tempo nem para orar, nem tempo de ir para a igreja. Quantas pessoas dão desculpas? Não posso ir ao culto hoje, não posso servir a Deus hoje, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que pagar isso. Estão deixando de pensar na eternidade, meu irmão. Essa vida é passageira, isso tudo vai passar, as afrontas do inimigo vão passar, as perseguições, as dores, o choro vai tudo passar, porque um dia Jesus deixou a promessa que vai voltar para levar o povo santo, para viver uma eternidade. Saul estava cheio de tesouros, muitos filhos, não faltava coisa alguma a estes descendentes de Saul, mas também deixam como herança a consequência dos seus pecados. Depois você confere lá em Êxodo 34, 7, Números 14, 18. Por quê? Porque Saul não estava preocupado com as coisas espirituais e nem com a eternidade. Mas, no versículo 15, no finalzinho do capítulo 17, descreve o futuro glorioso de Davi, ver a face de Deus e participar da sua semelhança. Que maravilha! Trata-se de um dos poucos textos de Salmos que falam da vida depois da morte, que é viver, desfrutar da presença do Senhor na eternidade. E podemos traduzir esse versículo 17, não traduzir, mas dizer de uma maneira mais compreensiva o seguinte: mesmo quando eu morrer, o Senhor não me abandonará, pois serei despertado e receberei um corpo glorificado, e verei a face do Senhor e ficarei satisfeito. Esta é a nossa esperança. Essa tem que ser a sua esperança, de ver essa face do Senhor, de pensar e focar, não só de pensar e focar na eternidade. Um abraço, que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu não sei o que gerou no seu coração ao ouvir esse belíssimo Salmo 17, mas meu coração se enche de gratidão pela palavra do Senhor. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver, você pode parar alguns segundos e ligar o seu coração à sala do trono. A sala do trono é um lugar que você pode entrar, e não apenas entrar, mas você pode morar. Senhor, obrigado. A sombra de tuas asas, Senhor, é só a sombra já me protege. Imagine me abrigar em Ti, imagine que é uma vida abrigada em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Converta os nossos corações a Ti, converta-nos, Senhor. Nós queremos ousadamente entrar à Sua presença e fazer esses três pedidos que Davi pediu a Ti, nós pedimos também. Sonda nosso coração, nós não nos envergonhamos, não. E se nós descobrirmos coisas ruins, e se há coisas ruins, pode mostrar para nós. Mas o que nós queremos de verdade é que o Senhor mostre, para que seja exterminado, retirado de nós toda feiura, toda sujeira, toda podridão. Pedimos a Ti, Senhor, proteção, guarda-nos, Deus, nossos inimigos. Senhor, guarda-nos do inimigo, do pior inimigo que existe, que somos nós mesmos, a nossa dureza de coração,
esse coração obstinado que não quer te ouvir, que não quer atender aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor pede de nós. Senhor, protege-nos de nós mesmos, protege-nos, Senhor, da nossa fragilidade humana, fortalece-nos nosso espírito em Ti, que o Espírito Santo encontre lugar em nossas vidas e fortaleça-nos no nome de Jesus. Por último, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos livre, livra-nos, Senhor, livra-nos dos ataques, das armadilhas, das seduções. Livra-nos, Senhor, das nossas fragilidades, das nossas carências. Livra-nos, Senhor. Fortalece-nos em Ti. E nós nos achegamos, Senhor, com Seus cuidados. Porque o Senhor é como uma mãe, uma boa mãe. Porque o Senhor é como um pai, um bom pai. Porque o Senhor é tudo que precisamos. E é tudo que nós temos. Amém.